Para todo sempre seja exaltado e engrandecido o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Hoje eu quero ler com vocês a palavra do Senhor, uma palavra muito conhecida para a nossa meditação, que se encontra no livro de Mateus, do capítulo 13, o versículo 3 a seguir, que diz assim: E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, esta palavra, dessa parábola do semeador, esta palavra aqui, ela é do próprio Cristo. Aqui quem está falando é o próprio Cristo, nosso Deus. Porque quando Jesus ele esteve aqui no mundo, ele falava muito por parábolas. Porque o homem nunca esteve no céu. Nós nunca estivemos no céu e nós não conhecemos as coisas do céu. Nós não sabemos como são as coisas no céu. Então Deus ele usava exemplo das coisas aqui mesmo, terrena, para que nós pudéssemos compreender as coisas espirituais. Então aqui Jesus ele estava falando, sobre parábola, estava falando sobre a palavra de Deus. Essa semente aqui, ela simboliza a palavra de Deus, né? Então aqui está dizendo, que alguém saiu para semear, Aqui está falando que uma pessoa saiu para semear. E uma parte da semente caiu no pé do caminho, ou seja, logo quando aquela pessoa saiu para semear, ela deixou cair um pouco de semente ali, na beira do caminho. E o que aconteceu? Veio as aves do céu e comeram aquela semente. Então, irmão, simboliza aquela palavra que muitas vezes você ouve uma palavra do Senhor e logo você esquece, sabe? Você começa a ouvir outras coisas e aquela palavra cai no esquecimento. Você não se lembra mais daquela palavra, É aquela palavra que caiu na beira do caminho. Você ouviu ali, às vezes você até gostou, até achou bonita aquela palavra, mas aí vem alguém, falou uma coisa, outra, e aquela palavra sai, da sua cabeça. É muito comum quando uma pessoa vai na igreja e ela aceita Cristo como Salvador e ela decide servir a Deus, Aí vem um e fala, não, esse povo aí, esse povo barulhento, esse povo não sei o que, E começa a falar dos crentes e às vezes a pessoa deixa que aquela palavra do Senhor que tinha sido plantada no coração dela seja arrebatada por conta disso, Outra aqui são aquelas que caíram, em meio aos espinhos. E os espinhos vieram e sufocaram a palavra, a semente. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa ouve a palavra de Deus, às vezes nós transmitimos a palavra de Deus para a pessoa, E a pessoa, ela ouve e recebe a palavra, Só que ela tá muito apegada às coisas terrenas. Ela está muito apegada às coisas deste mundo, Onde a Bíblia fala aí, que caiu entre os espinhos e os espinhos sufoca a palavra, Por quê? Porque essa pessoa, ela é tão apegada nas coisas do mundo, tão apegada que ela não consegue enxergar além. Porque quando nós pregamos a palavra do Senhor, nós dizemos claramente que nós não somos deste mundo, Nós não somos daqui, nós somos de um lugar distante,
né? Nós somos moradores do céu, onde Deus se encontra. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem e nós esperamos muito em breve ir para o céu onde o nosso Deus se encontra, né? É onde nós pregamos o arrebatamento da igreja. Eu estou frisando, irmãos, essa palavra porque muita gente não sabe, né? Hoje as pessoas pregam muita bênção, pregam muito prosperidade, não é verdade? Não é ruim, é bom, as pessoas precisam ser abençoadas, sim. Mas o mais importante é a gente ter um encontro com Deus e garantir o nosso lugarzinho no céu, né? Porque essa vida aqui, ela é passageira, né? A Bíblia fala que aproveita o homem se ele ganhar o mundo e perder a sua alma. Que aproveita ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essa vida aqui, ela é passageira, ela é curta. A Bíblia fala que depois dos 70 anos é só cansaço e enfado. É só cansaço e enfado depois dos 70 anos, né? Então, o que adianta, às vezes, a gente ser prosperar, ser abençoado e não alcançar a vida eterna, irmãos? Que a vida eterna, ela é para sempre. E nós estamos aqui nessa terra de passagem. Nós não somos daqui, nós não viemos aqui para ficar, não. Nós estamos aqui de passagem. O nosso lar é o céu. É a nova Jerusalém que nos espera, que nos aguarda, que o nosso Cristo, o nosso Redentor, foi preparar para nós. Então, às vezes, a pessoa vai na igreja, né? Ela aceita a palavra, ela ouve a palavra de Deus, ela aceita a palavra, ela gosta da palavra, ela começa a congregar, começa a servir a Deus, mas de repente ela começa a lembrar das coisas que ela praticava no mundo, né? As coisas que ela gostava no mundo. Por quê? Porque existe uma separação daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Sabe, nós somos diferentes, sim. Nós somos diferentes do mundo. Nós que servimos a Deus, claro que nós somos diferentes, né? Às vezes as pessoas falam assim, aí a pessoa já ouviu a palavra, começa a ir na igreja, de repente ela fala assim, não vou nessa igreja não, lá não pode dançar, né? Lá não pode fazer isso, lá não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não é verdade? Por quê, irmãos? Porque nós somos diferentes do mundo. Nós somos um povo diferente, né? O nosso prazer está na lei do Senhor. Está escrito no Salmo 1, assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o nosso prazer é na lei do Senhor, né? E às vezes, quando a pessoa tem que abrir mão dos prazeres da carne, ela não consegue. É aquela semente que caiu nos espinhos. Então, os espinhos crescem, sufocam e aquela semente morre ali. Morre ali. Ela não consegue dar frutos, né? Mas tem aquela semente que cai no lugar que tem muitas pedras, né? Então ali a terra, tem pouca terra. Então a semente até nasce, né? A semente até cresce, começa a crescer, mas morre também, porque não tem terra, ela não consegue ter raiz, ela não consegue ter alicerce. Aí você me pergunta, mas irmã Célia, que alicerce? É como se você vai fazer uma casa. Qual que é a estrutura da casa? É o alicerce. A casa ela tem que ser bem edificada para ela não cair, porque se ela não for bem edificada, quando vir um vento forte, né, quando vir uma tempestade, ela vai cair. Ela vai cair. E o nosso alicerce é Cristo. Nós temos que estar alicerçado em Cristo. Nós temos que estar alicerçado na palavra do Senhor, constantemente lendo a palavra do Senhor. A Bíblia fala assim, ó: erreis por não conhecer as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então nós precisamos ler a palavra de Deus constantemente e nos manter alicerçados na palavra, sabe? Para que a nossa semente não venha morrer. Mas tem também aquela boa semente que caiu numa terra boa, né? E a Bíblia fala que uma produziu 100, outra produziu 60 e outra produziu 30. Essa semente é aquela pessoa que depois que ela conhece a palavra de Deus, ela se firma na palavra do Senhor.
ela consegue se firmar e ela consegue se manter firme na presença do Senhor. E ela produz, ela cresce, ela floresce e ela produz frutos, né? E os frutos permanecem. É aquela pessoa que está na casa do Senhor já há muitos anos, servindo ao Senhor, que ouviu a palavra de Deus, que aceitou, né, a palavra de Deus, e que ouviu a palavra de Deus e que está lá na casa do Senhor há muitos anos. E que agora já está também anunciando a palavra de Deus, né? Já está pregando a palavra de Deus. Esta é a boa semente. E a boa semente ela produz. Por quê? Porque ela vai produzir fruto. Esta pessoa ela vai ganhar outras almas para o reino de Deus. É a boa semente. Você é uma boa semente, né? Graças a Deus. Então é importante nós permanecermos naquilo que nós somos ensinados. É importante nós permanecermos na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela não mudou, né? E hoje em dia tem muitos atrativos para nos afastar da presença do Senhor. Sabe, Deus me tocou para falar essa palavra, ela é uma palavra muito conhecida, muito conhecida. Só que o que tem acontecido? Muitas sementes que caíram em terra boa, e que produziram, e que floresceram, e que deram frutos, e tiveram muitos frutos, estão morrendo. É muito triste, mas estão morrendo. Pessoas que depois de produzir muitos frutos na obra do Senhor, sabe? Depois de andar debaixo de um sol escaldante, depois de pregar a palavra num lugar difícil, tem se afastado da presença do Senhor. E esta palavra é para você. É para você que tem se afastado da presença do Senhor. E para nós que estamos na presença do Senhor, a Bíblia fala assim, olha, você que está de pé, tenha cuidado para que não caia. Não caia. Por quê? Porque hoje o mundo tem muito atrativo para nós. Hoje o mundo é uma sedução e tudo está ao alcance das mãos. Eu costumo dizer assim que o pecado está ao alcance das mãos. Hoje é muito fácil pecar. Hoje é muito fácil afastar da presença do Senhor. Hoje é muito fácil distanciar da presença do Senhor. Difícil hoje é se manter em pé. Difícil hoje é procurar fazer a vontade do Senhor, é pagar o preço. E essa palavra é para você, meu irmão. Essa palavra é para você, minha irmã, que é uma semente boa e que você tem produzido na obra do Senhor. Eu quero dizer para você nessa tarde, não desista. Não desista. Por mais que seja difícil, congregar nessa congregação. Por mais que esteja difícil, porque, irmãos, a palavra do Senhor em um outro lugar, ela diz também que o semeador veio e semeou o trigo, e veio o iníquo e semeou o joio, e misturou, sabe? Misturou o trigo com o joio. E aí todo mundo se confundiu, ninguém sabia mais quem era trigo e nem quem era joio, porque são duas plantas semelhantes. A diferença é que o trigo, ele produz o fruto e o joio não produz, né? E alguém queria arrancar, falar, mas e agora? Vai ficar esse trigo no meio do joio, podemos arrancar? Né? E o dono da lavoura falou, não vai arrancar, deixa que cresça junto. Quando der frutos, né, na época da colheita, a gente separa, a gente arranca tudo e a gente separa o joio para um lado e o trigo para o outro. Porque se a gente for arrancar agora o joio, vai correr o risco de arrancar o trigo junto, né? O nosso Deus, ele é um Deus zeloso. Hoje está muito misturado, está muito camuflado, sabe? O inimigo, ele arrumou uma forma de enganar a igreja, ele arrumou uma forma de enganar nós, agora é através da sedução. Sabe, ele está seduzindo, né? Nunca existiu tanta coisa artificial como existe hoje em dia. Vocês já perceberam que tudo é artificial e tudo é descartável? Nada tem valor. O inimigo, ele está plantando na mente das pessoas que nada tem valor mais e que tudo é artificial. Então tá difícil às vezes a gente servir o Senhor por conta de quanta coisa que tem diante dos nossos olhos. Né? Às vezes a gente vê pessoas com procedências e a gente fala assim, irmão fulano, irmão ciclano, tá, eu também vou, né? Porque não tem problema.
Mas não é assim, irmãos. Eu quero dizer para você nessa tarde que a palavra de Deus não mudou. E que o Deus que nós servimos, ele não mudou. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e ele será sempre o mesmo. E a palavra do Senhor permanece a mesma. E Deus vai vir buscar um povo separado. Você querendo ou não, irmão, Deus vai vir buscar um povo separado. Um povo seu, zeloso de boas obras. Você acreditando ou não, você aceitando ou não, Deus vem buscar um povo seu. Sabe por quê? Porque custou o sangue de Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício foi grande. O preço que foi pago foi grande, foi morte de cruz. Foi morte de cruz. Ali, naquele caminho do Gólgota, Cristo carregou uma cruz que para a terra olhando era uma cruz de madeira, mas no mundo espiritual olhando eram os seus pecados e os meus pecados. E Cristo levou aquela cruz ali, sendo chicoteado, tá? Apanhando, sendo cuspido. Quando ele teve sede, deram vinagre, colocaram uma coroa de espinhos, sabe, de espinhos na cabeça de Cristo ali. E tudo foi muito especial, sabe, o chicote não era chicote comum não, ali quando batia arrancava lasca de tecido, sabe, de tecido muscular, tá? Aquela coroa tinha espinhos pontiagudos que causavam sofrimento intenso. Sabe, Cristo, ele teve sofrimento intenso por tua causa, por causa dos seus pecados, para resgatar a sua alma e a minha alma. Cristo, ele teve sofrimento intenso na cruz do Calvário. Ele foi envergonhado, sabe por quê? Tiraram as vestes de Cristo, tiraram as vestes. A Bíblia fala que lançaram sorte sobre as vestes de Cristo. Cristo caminhou nu pelas ruas de Jerusalém, sendo cuspido. Sabe para quê? Para alcançar a sua alma e a minha alma. A palavra de Deus não mudou não, irmãos. Ela permanece a mesma. Sabe, muitas pessoas pensam assim, o arrebatamento da igreja, né, vai ser tão fácil, vai ser tão simples. Não, irmão, nós temos que pegar com toda a nossa força e com toda a nossa fé e nos humilhar diante do Senhor e clamar e buscar a presença do Senhor, a face do Senhor, para que nós possamos subir no arrebatamento. Chegou o tempo de nós fechar os nossos olhos para o mundo, fechar os olhos para o mundo, irmãos. Fechar os olhos para o mundo e olhar tão somente para a palavra do Senhor. Porque se nós olhar para a direita e nós olhar para a esquerda, nós perdemos a nossa salvação em Cristo. Porque o mundo tem nos oferecido muitas coisas, irmãos. O mundo está oferecendo e o pecado está ao alcance das mãos. Está ao alcance das mãos. E o inimigo, com tanta coisa superficial e artificial, ele está confundindo as coisas verdadeiras. Hoje as pessoas olham e vê o artificial e não sabem mais se é o verdadeiro ou se é o falso. Sabe? Ela chega numa loja, ela vê um prato, ela vê um copo, ela vê uma tigela, ela não sabe se é de vidro ou se é de plástico. Ela chega numa loja para comprar um óculos, ela não sabe se aquele óculos é falsificado, se é pirata, se é do Paraguai ou se aquele óculos é verdadeiro. Ela vai comprar um CD, ela não sabe se aquele CD é verdadeiro ou se é falsificado, porque por causa que tá tão parecido o artificial com o verdadeiro, tá tão parecido que as pessoas não conseguem mais diferenciar. Só quem tem o Espírito Santo morando dentro de si consegue diferenciar. A Bíblia fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Entendeu? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia! Oh, glória a Deus, a Bíblia fala assim, como conhecerá o homem o seu caminho? Como? Observando o caminho, conforme a sua palavra, Chegou o tempo, irmãos, da gente separar.
Chegou o tempo do joio realmente separar do trigo. Chegou o tempo de nós buscarmos realmente ao Senhor de verdade, sabe? De humilhar, de descer na presença do Senhor, em jejum, em oração, em clamor e tentar resgatar a nossa alma, a nossa alma. Irmãos, o tempo tá tão difícil com esse negócio que o inimigo arrumou de fazer o artificial tão parecido com o real, tão parecido, tá tão difícil que hoje eu falo assim pra você, irmão, se você não consegue salvar seu irmão, seu filho, tenta salvar a sua alma. Porque a salvação, ela é individual. É entre eu e Deus, é entre você e Deus. Tenta salvar pelo menos a sua alma. Sabe? Vamos lutar pela nossa alma, pelo menos. Porque tá muito difícil, o inimigo está enganando muito e está enganando a muitos. Mas nós vamos nessa nossa fé, nós vamos nessa nossa força, que é a palavra que foi plantada no nosso coração. Então eu quero dizer, igreja do Senhor, não vamos perder a nossa salvação por nada. Por nada, né? Não vamos trocar a nossa salvação por nada. Sabe, aqui nessa terra, olha quantas pessoas já passaram aqui, né? Grandes faraós, grandes reis, juízes, doutores, pessoas importantes que fizeram história e o nome deles ficaram só num papel que daqui mais alguns anos ninguém nem vai lembrar mais. Ninguém nem vai lembrar mais, por quê? Porque passou. Porque aqui nesta vida tudo passa. Nesta vida aqui, tudo passa. Tudo passa. E nós temos uma eternidade que nos espera com Cristo, uma eternidade. Uma eternidade. Então, irmãos, vamos buscar a salvação das nossas almas. Vamos buscar. Você chegou para o seu filho, você chegou para o seu irmão, você chegou para o seu colega, talvez você chegou no seu amigo de trabalho, você falou a palavra de Deus para ele como eu estou te falando agora. Ele não deu crédito, irmãos, não fica triste, não fica triste. Continua servindo ao Senhor. Você está lutando pela vida do seu filho, você está orando pela vida do seu filho, ele não está dando crédito, ele não quer ouvir. Não se entristeça, irmão. Continua buscando a presença do Senhor, continua servindo ao Senhor. Sabe? Nós temos que servir ao Senhor, o nosso Deus, independente das circunstâncias, independente das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Nós temos que servir ao Senhor. Nós temos que buscar a nossa salvação em Cristo. Né? O preço já foi pago. Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário. Então vamos ficar firme. Sabe? Vamos ficar firme. Tá? Não se deixa bater. Não se deixa se enganar com as coisas do mundo. Essa palavra de hoje, que eu quero que você entenda, não se deixe enganar com as coisas do mundo. Porque aquilo que aparenta ser, às vezes não é. A verdade, ela não é aquilo que ela aparenta, não. A verdade, ela é a comprovação da realidade. Ela é a comprovação da realidade. O nosso Deus, ele é poderoso, ele continua sendo Deus até hoje. Do mesmo jeito que ele operou no passado, ele opera hoje. Do mesmo jeito que ele curou no passado, ele cura hoje. Ele não mudou e nós não podemos mudar, irmãos. Nós não podemos mudar, nós temos que ficar fundamentado naquilo que nós aprendemos da parte do Senhor. Sabe? Então, não vamos nos deixar levar pelo engano, irmãos, tá? Não vamos nos deixar. Eu quero fazer uma oração por você nesta hora. Você aceita? Vamos fazer uma oração? Altíssimo Deus e eterno Pai que estás no céu, Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Neste momento, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante da Tua presença. Pai, eu coloco diante da Tua presença, Pai, cada pessoa que está recebendo esta mensagem nesta hora. Meu Deus, o Senhor conhece o peso da cruz de cada pessoa, mas eu te peço um reforço dos céus nesta hora. Que o Senhor desça, meu Deus, com unção sobre a cabeça desta pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. E que o Senhor venha renovar as forças, Pai, deste homem e desta mulher. Que o Senhor venha renovar as forças, meu Deus, dessa pessoa. Que o Senhor venha tirar, Pai, toda a tristeza que o inimigo tem colocado no coração das pessoas. Toda a tristeza.
Venha arrancar, meu Deus, toda a tristeza que o inimigo tem colocado. Derrama sobre esta vida agora, Pai, a unção que despedaça o jugo. E venha libertar, Pai, essa pessoa para que o nome do Senhor seja honrado e engrandecido na vida do teu servo e na vida da tua serva. Dando força para que nós possamos juntos prosseguir até aquele dia em que o Senhor virá buscar a tua igreja. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Aleluia, amém, glória a Deus. Irmãos, você que assistiu esse vídeo, eu peço para você dar o seu like, tá? No nosso canal. Assine no nosso canal, lá vai ter um nome escrito com letras vermelhas, né? Inscreva-se, você se inscreve lá. Aí vai aparecer o sininho, ative a opção todas do sininho para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso canal, viu? Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos da igreja, com seus parentes. Talvez tenha alguém que esteja precisando também de ouvir esta palavra. E vamos juntos fazer a obra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe.